Boa tarde, meu nome é Kazu, eu sou diretor da Ciplão Ctrl+M e estou aqui para conversarmos sobre o provimento 74, que está gerando muitas dúvidas entre os cartórios. A ideia aqui, nesta apresentação, é conversarmos sobre o que é o provimento, ou o que não é, falar das medidas descritas no provimento e também falarmos dos procedimentos necessários para estar em conformidade com o provimento. As perguntas serão bem-vindas. O Felipe e o Renato, que estão me auxiliando aqui, eles vão estar consolidando essas perguntas e no final da apresentação terei o prazer de estar esclarecendo qualquer dúvida. Se por algum motivo não conseguirmos responder todas as perguntas durante a apresentação, estaremos respondendo via e-mail. E gostaria também de aproveitar para convidá-los a conhecerem os cursos do Direito Notarial e Registral disponíveis na academia. Bom, como eu disse, vou começar falando sobre o que é e o que não é o provimento 74. Eu vou entrar aqui no provimento. O provimento começa dizendo que ele dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e de registro do Brasil e dá outras providências. Na prática, organizando um pouco melhor o que está descrito ali no provimento, ele fala que o motivo, o porquê do provimento é assegurar a continuidade das atividades e serviços notariais. E, no começo do provimento, existem várias considerações, mas dois chamam a atenção, que é riscos identificados nas inspeções de 2016, 17 e 18 e os avanços tecnológicos. Então, esse é o motivo pelo qual o provimento foi criado. Como se pretende atingir os objetivos, o motivo, o porquê do provimento? É através de implementação de padrões mínimos para a garantia da segurança, integridade e disponibilidade dos dados. E, para isso, ele determina série de ações ou requisitos como firewall, antivírus, backups, políticas de segurança e continuidade que precisam ser implementadas. Nós estamos recebendo vários pedidos de esclarecimento e principalmente perguntas para ver se o provimento é um checklist e se basta estar aderente ao que está descrito no anexo para estar aderente ao provimento. E a resposta que nós estamos dando é não. Por quê? Porque o que consta no anexo e mesmo que consta durante o provimento são os meios e não o fim. E não adianta, por exemplo, estar instalando um firewall se a continuidade das atividades não estão sendo garantidas por esse firewall. Então, o que nós falamos bastante com os nossos clientes é que não é um checklist, é uma coisa que vai muito além, que passa por políticas e procedimentos a serem implementados antes mesmo de comprar os recursos. E, apesar de mencionar de uma forma super sucinta, política de segurança e continuidade de negócio são coisas complexas que deveriam estar ditando como as coisas são feitas e não simplesmente ser encarados como fim. E agora eu vou falar de todos os itens constantes no provimento 74. São 11 artigos e um anexo, ele dispõe de cerca de 30 itens, tá? E nós, aqui na Ciplão Ctrl+M, classificamos esses itens em 6 categorias. O primeiro, sobre políticas e procedimentos. Segundo, sobre armazenamento e backup. O terceiro, sobre autenticação e não repúdio. Não repúdio é a característica da informação de permitir que se saiba precisamente quem alterou a informação, quem criou, quem fez a deleção. O quarto é sobre o software mínimo e requisitos para software. Quinto, infraestrutura e equipamentos, é o que basicamente consta no anexo do provimento. E o último, sobre recursos humanos e terceiros. E apesar do provimento classificar os cartórios em 3 categorias, em 3 classes, somente a quantidade de pessoas treinadas para a operação do backup e velocidade do link são diferentes de uma classe para outra. Ou seja,
tudo que estivermos falando aqui sobre o provimento vão se aplicar a todos os cartórios. Então, vamos começar falando de políticas e procedimentos. E o principal é a política de segurança de informação. Bom, ele fala no artigo 2 que deve ser criada uma política de segurança de informação dispondo sobre confidencialidade, disponibilidade, autenticidade e integridade das informações, bem como mecanismos preventivos de controle físico e lógico, plano de continuidade de negócio e atendimentos a normas de interoperabilidade, legibilidade e recuperação. Tá? Aqui, a ação recomendada parece simples, que é a criação da política de segurança da informação e do plano de continuidade de negócio, que são 2 planos e políticas que são mencionados nesse artigo. Em todos os lugares onde eu entendi que merece uma atenção maior, acabei colocando esse ponto de exclamação. E essa de política de segurança da informação, que certamente merece maior atenção. Quando nós falamos de políticas de segurança ou gestão de continuidade, né, nós costumamos sempre falando sobre como é o processo de gestão da empresa ou, nesse caso, da serventia extrajudicial. Então, quando falamos de gestão de serventia, temos assuntos como RH, gestão financeira, gestão das operações ou gestão da parte administrativa e também a gestão de riscos. E dentro de gestão de riscos, nós temos várias matérias, incluindo a segurança de informação e continuidade de negócios. Existe uma sobreposição dessas 2 matérias, por exemplo, quando nós falamos de controle de acervo físico, tá? Ou controle de informações, disponibilidade das informações, porque são assuntos que pertencem tanto à gestão de segurança de informação, como também de continuidade de negócio. E, diferente do que muitos pensam, principalmente pela influência do provimento, a gestão de tecnologia de informação somente cobre uma parte de gestão de riscos e principalmente gestão de segurança de informação e continuidade de negócios. Então, por exemplo, quando falamos de segurança de informação, falamos tanto de informações físicas como também informações digitais. Então, não adianta nada ter uma política de segurança que garanta a segurança, a confidencialidade de uma informação digital, se aquela informação ela é impressa e esteja disponível na mesa das pessoas sem segurança nenhuma. Então, coisas como política de mesa limpa faz parte de política de segurança da informação, da gestão de segurança da informação, mas não está atrelado diretamente à tecnologia de informação. A mesma coisa acontece quando falamos de continuidade de negócios. Uma matéria bastante discutida dentro da continuidade de negócios é contingência local de trabalho. Então, por algum motivo, o local de trabalho está indisponível. Então, eu preciso criar algum mecanismo, né, ou preparando um outro local alternativo, ou permitindo acessos remotos, né, mas muitas vezes a forma de lidar com contingência local de trabalho não está ligado diretamente com tecnologia de informação. Da mesma forma, existem assuntos em tecnologia de informação não ligados à gestão de riscos, nem com segurança, nem com continuidade, como a questão de custos. O custo de comunicação, como exemplo, não tem nada a ver com segurança de informação ou com continuidade de negócio. Agora, existem sim sobreposições desses assuntos, por exemplo, né, em relação à continuidade de negócio e segurança de informação, o controle da acervo de informações. É um assunto que interessa as 2 matérias. Quando falamos de gestão de continuidade de negócios e tecnologia de informação, no break, por exemplo, é um assunto ligado aos 2, mas que não é ligado diretamente à segurança no sentido de confidencialidade. E também, quando falamos de firewall, tá, ele tem a ver sim com continuidade, se pensar que pode entrar um vírus que pode comprometer as atividades do dia a dia, mas é um assunto que está ligado mais com segurança de informação e tecnologia de informação do que continuidade de negócio. E existem também assuntos que têm a sobreposição dessas 3 matérias, como backup de dados. É um assunto ligado à tecnologia, segurança de informação e continuidade de negócios. Então, quando nós falamos de segurança de informação, tá, nós estamos falando do quê? Estamos falando muitas vezes das diretrizes que norteiam todas as ações de segurança de informação.
seja ela física ou seja ela digital. Então, apesar de ser ser mencionado no provimento somente num capítulo, no artigo 2, de uma forma bem sucinta, fazer uma política de segurança da informação, tá, é uma atividade fundamental para todo o resto. E sem as definições da política, sem as diretrizes dessa política, não se consegue fazer a configuração, a compra de equipamentos, as especificações de equipamentos de forma adequada. Então, voltando à questão da política de segurança da informação, que é o primeiro item na minha lista de políticas e procedimentos. Existem normas, como a BNT ISO 27002, que fala quais são os itens que devem constar na política de segurança da informação. Então, no caso do 27002, ele fala que na política de segurança da informação você precisa estar falando sobre o que é a segurança da informação para a entidade, seja empresa ou seja cartório. Quais são as legislações que contemplam essa política, que são contempladas nessa política? Quais são os requisitos para treinamento, conscientização e educação de pessoas envolvidas? Falar também sobre a gestão da continuidade do negócio. Falar de consequências das violações. E também, além disso, numa política, normalmente se coloca classificação das informações. Por exemplo, nessa apresentação, vocês devem ter percebido que no rodapé está escrito uso restrito pela Ciplan Ctrl+M. Aqui na Ciplan Ctrl+M nós temos várias classificações de informações, desde informações públicas até confidenciais e restritas, e todos os documentos confidenciais, uso público ou restrito, possuem essa anotação no documento. E aquilo que não tem nenhuma notação são considerados de uso interno. Então, esse tipo de definição precisa estar na política de segurança da informação. Responsabilidades pela informação. Nós normalmente definimos quem é o dono da informação, ou seja, aquela pessoa que pode decidir se um usuário pode ou não ter acesso a essa informação. Definimos quem é o gestor, muitas vezes uma pessoa de tecnologia que faz a gestão dos mecanismos, dos recursos de segurança. E também definimos, muitas vezes, quem é o responsável pelo sistema de segurança de informação inteira, tanto de TI como também não de TI, normalmente chamado Security Officer. Além disso, procedimentos para registro de incidentes, para garantia de segurança física, ambiente, das mídias, dos backups, das mensagens eletrônicas, normalmente são colocados dentro dessa política. Então, normalmente, tudo aquilo que é colocado no anexo do provimento 74 acaba saindo nas definições aqui da política. Então, fica muito difícil você comprar um firewall, por exemplo, sem saber quais são as diretrizes necessárias para estar sendo configurado esse firewall. E quem define essa diretriz acaba sendo a política de segurança da informação. E dentro da política de segurança da informação, é mencionado o plano de continuidade de negócios. Aqui também eu vou recorrer à norma ABNT 15.999. O plano de continuidade de negócio é o desenvolvimento preventivo, ou seja, uma coisa que é feito antes, de um conjunto de estratégias, planos, atividades para garantir que os serviços essenciais sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um evento, de um desastre. Então, normalmente, quando falamos de continuidade de negócios, nós avaliamos tanto as ações preventivas como também de contingência. Então, por exemplo, quando nós falamos de dispositivos de armazenamento de alta disponibilidade, essa alta disponibilidade acaba sendo ação preventiva. Agora, quando acontece um problema com esse dispositivo, eu preciso acionar, por exemplo, o dispositivo backup, aí já entra a contingência. E o plano de continuidade de negócios é basicamente ligado à contingência, ou seja, é um plano a ser ativado depois do problema. E ele normalmente inclui o plano de contingência propriamente dito, o plano de gerenciamento de crises, ou seja,
o plano para definir como é que uma crise é comunicada, quem decide a ativação de plano de contingência, tá? E o plano de recuperação, que é um plano para voltar à normalidade. Então, por exemplo, eu mudei para o site de contingência. Como é que eu retorno para o site principal depois de passar do evento que causou dano? Então, esse tipo de procedimento é colocado no plano de recuperação. E para fazer um plano de continuidade de negócios, normalmente se adota algumas etapas como a análise inicial do impacto do negócio. É aqui que a gente identifica quais são os processos chaves que precisam ser mantidos mesmo em caso de desastres. Tá? Por exemplo, no cartório, uma boa parte do atendimento ao público precisa ser mantido. Tá? E, em seguida, se faz a análise dos riscos que esses processos chaves estão sujeitos e se classifica também qual é a propensão da ocorrência desse risco e a sua severidade. Então, por exemplo, existe um processo qualquer que depende muito de energia elétrica e o local onde está instalada a serventia falta muito energia. Então, a falta é bastante frequente e o impacto é bastante grande. Logo, o risco pode ser considerado alto. Então, qual a forma de mitigação? Qual é a ação preventiva a ser tomada? Normalmente, nessas situações, é colocada no break. Agora, mesmo colocando no break, existe um risco residual. Por exemplo, a carga no break não aguenta até o retorno. E qual é a ação que eu preciso tomar nessa circunstância? Normalmente é desligamento seguro dos servidores ou ativação de mecanismos alternativos como gerador. Então, a análise dos riscos nos leva a fazer o desenvolvimento do plano, que é a definição dessas ações de mitigação, ações de eliminação dos riscos, e depois disso todo o plano normalmente é testado de tempos em tempos. Então, por exemplo, em bancos, é obrigatório pelo Banco Central a realização dos testes de contingência uma vez por ano. O provimento não fala da necessidade dos testes, mas é uma boa prática que seja adotado para garantir que o plano esteja funcionando corretamente. Então, quando nós falamos, voltando naquele gráfico sobre gestão de segurança de informação, continuidade de negócio e gestão de tecnologia de informação, tá? A política de segurança de informação delimita o que precisa ser feito em termos de gestão de segurança de informação. E o plano de continuidade de negócio é o principal pilar para a gestão da continuidade de negócio. Sem ela, é muito difícil você garantir a continuidade de uma maneira bastante segura. Então, apesar de ter citado de uma forma bem simples, que para o que se exige no artigo 2, bastaria fazer a criação da política de segurança da informação e também criar um plano de continuidade de negócio, o assunto é muito mais complexo do que parece e toma bastante tempo. Bom, avançando um pouco, além da política de segurança da informação e plano de continuidade de negócios, dentro da classificação que nós criamos de políticas e procedimentos, existem a necessidade de criação da rotina para a transmissão do acervo eletrônico em caso de eventual sucessão do titular. Está no artigo 7º. Aqui a coisa não é muito difícil. Basta manter o inventário das informações, bem como das senhas do mecanismo de acesso de administradores. Muitas vezes, essas senhas são colocadas em envelopes, guardadas em cofres ou utilizados cofres eletrônicos para guarda dessas informações. Tá? E isso já seria suficiente para estar em conformidade com esse artigo. Agora, mudando de categoria, vou falar um pouco sobre armazenamento e backup. Aqui, elenquei 6 assuntos que o provimento trata. Tá? E o primeiro deles é, o provimento demanda que todos os livros e atos eletrônicos sejam praticados, sejam arquivados de forma a garantir segurança e integridade do seu conteúdo. Isso está no artigo 3º. Aqui a ação recomendada é verificar com o provedor de sistemas de software utilizado pelo cartório para ver como é que é feito
o armazenamento e garantir que esse mecanismo de armazenamento, esse local onde estão armazenadas as informações, estejam contemplados nos planos de políticas de backup do cartório. Então, aqui não tem muito segredo para estar aderente. E no artigo 3º, são citados vários requisitos de backup. Então, primeiro, ele fala de periodicidade máxima de backups de livros e atos de 24 horas. Então, a cada 24 horas, você teria que estar gerando backup de todos os atos eletrônicos. A frequência mínima de geração de imagens ou cópias incrementais, né, ser de no máximo 30 minutos. Isso aqui é o que nós, quando falamos de backup, chamamos de RPO, que é o objetivo de ponto de recuperação. É o máximo de tempo que eu perco, né, se eu perder alguma informação. Então, o provimento está dizendo que 30 minutos é o máximo aceitável. Um outro requisito é que o serviço de cópia e segurança seja feito também, não só em mídia eletrônica, mas na internet, né? Ou seja, mesmo que eu tenha um backup na nuvem contratado, eu preciso fazer em mídia eletrônica local. Tá? Mesmo que eu tenha a mídia eletrônica, eu preciso fazer na internet. Isso está descrito no parágrafo 1º do artigo 3º e também no anexo. E, por final, aqui, que a mídia eletrônica seja armazenada em local distinto da instalação da serventia. Ou seja, não basta eu fazer o backup e deixar armazenado, por exemplo, no mesmo CPD onde ficam os servidores. Então, aqui, parece simples de estar implementando, mas eu coloquei aqui um símbolo de atenção, porque existem alguns mitos e conceitos errôneos sobre backups que eu gostaria de estar esclarecendo. Então, primeira coisa, é não confundir backup com armazenamento tolerante a falhas. Muitas vezes temos clientes nossos que contratam serviços tolerantes a falhas e acham que não precisa de backup. Só que, em alguns casos, como uma deleção acidental de informação, tá, o armazenamento tolerante a falhas não vai permitir a recuperação dessa informação. A única forma de fazer a restauração é pegando um backup anterior, mesmo que tenha sido utilizado um mecanismo de armazenamento tolerante a falhas. Então, não se deve confundir o backup com esse tipo de armazenamento. Quando falamos de backup em nuvem, é totalmente diferente utilizar um diretório na rede, por exemplo, um Dropbox, de um sistema de backup na nuvem. Se você for fazer o backup local e colocar isso no Dropbox e fazer uma política de retenção, fazer monitoramento, aí sim seria equivalente a um sistema de backup na nuvem. Além disso, aqui também vou recorrer à norma ISO 27002, que fala de algumas recomendações sobre backup. Para você fazer backup, você precisa definir quais são os dados a serem copiados. Então, muitas vezes, existem dados públicos que você pode recuperar a qualquer hora. Faz sentido fazer backup dessa informação? Muitas vezes não. A segunda pergunta, uma definição que precisa ser feita. Segunda definição, qual frequência e tipo de backup? O provimento já fala que a frequência precisa ser de 24 horas e a cada 30 minutos gerar cópias ou imagens incrementais. Agora, além disso, da frequência, é necessário definir o tipo de backup. Então, backup pode ser de vários tipos. Os três principais são completo, ou seja, você faz toda hora que vai fazer o backup, vai fazer backup de todos os dados, mesmo que os dados não tenham sido alterados. Tá? O incremental, que faz o backup somente daquele dado que foi alterado, tá, a partir do último. Então, se eu faço backup incremental 2 vezes depois de uma completa, na segunda vez eu vou fazer o incremental em relação ao primeiro incremental realizado depois da completa. E o diferencial que sempre faz backup da diferença em relação ao completo. Normalmente são feitas combinações entre o backup completo e incremental. Então, por exemplo, uma vez por semana se faz o backup completo
E durante outros dias de semana se faz o incremental. E o backup completo é armazenado por um tempo maior do que o incremental. Então, são formas que as empresas normalmente praticam de backup. As responsabilidades, quem deve ser responsável pelo backup, quem pode estar solicitando a recuperação ou executar a recuperação das informações, requisitos de armazenamento das cópias. Então, o que eu falei, por exemplo, de retenção, tá, depende muito também da mídia utilizada. Tempo de vida de uma mídia magnética pode até ser superior a algumas outras mídias de semicondutor. Então, de acordo com o tipo de mídia utilizada, eu preciso fazer uma política de retenção e definir requisitos de armazenamento diferentes. Tá? Da mesma forma que eu preciso, quando fizer uma política de backup, criar mecanismos para garantir que as cópias estejam funcionando adequadamente. Então, normalmente, se faz testes de recuperação de backups completos e alguns incrementais. Mas sempre, toda vez que eu quero fazer um backup permanente, aqueles backups que eu faço anualmente ou mensalmente, que eu vou manter por muito tempo, tá, as testes devem ser realizados. E aqui, eu trouxe alguns exemplos das políticas, como o dos tribunais. Dá para abrir? Abriu? Então, por exemplo, isso aqui é do Tribunal Regional de Trabalho. Então, aqui fala dos conceitos e dos procedimentos, define claramente quais são as políticas de retenção, qual é o RPO, que é o ponto de recuperação, RTO é tempo de recuperação, o que é aceitável. Então, essas informações devem constar numa política de backup que deve fazer parte da política de segurança de informação. Bom, continuando. Além dessas questões que eu citei, é também disposto no provimento que o dispositivo de armazenamento físico virtual deve possuir recursos de tolerância a falhas. Aqui também, a conformidade com esse artigo deve ser o quê? É criar mecanismos tolerantes a falhas, principalmente através de redundância de armazenamento. Tá? Isso aqui é uma ação preventiva e não de contingência. Normalmente, quando falamos de redundância de armazenamento, falamos de discos redundantes. E existem vários tipos, desde o espelhamento total. Então, imagino que existam dois discos. Eu utilizo um e a outra é cópia completa do outro. Então, com isso, eu consigo ter 50% de eficiência de armazenamento das informações. Existe o RAID 5, que se armazena a paridade de forma alternativa, alternada em discos. Com isso, eu consigo ter eficiência maior, acima sempre de 66%. E, no caso do RAID 5, se eu tenho 3 discos, mesmo que eu perca o primeiro, eu consigo garantir que a informação seja recuperada. Mas, se de 3 discos eu perco 2, eu não consigo estar recuperando a informação. O RAID 6, ele tem dupla paridade e sempre trabalha com mais do que 4 discos. E aqui eu posso perder até 2 discos. E RAID 10, que é uma combinação do espelhamento com acesso simultâneo a vários discos, e aqui também tem 50% de eficiência. No caso dos storages vendidos para Cipram Ctrl+M e as avaliações de risco que nós fazemos, 99% dos casos nós usamos RAID 5, ou seja, possibilidade de perder um disco dentro no máximo 8 discos, e tem funcionado muito bem sem problemas. Além do RAID, pode-se utilizar várias técnicas de distribuição de dados, como a de redundância em nuvens, que garantam essa tolerância à falha que é mencionada no artigo. Okay. Tem uma pergunta aqui do segundo tabelionato de Not Protest Emoji que eu acho que vale a pena responder agora e não no final. Ele pergunta, quem assina o backup na nuvem da Ciplan já está coberto pela ação recomendada?
eu posso dizer que está coberto em relação à nuvem. Então, o provimento diz que precisa fazer backup tanto físico localmente como também na nuvem. Então, a parte na nuvem, ele está coberto. Agora, independente de ter o backup na nuvem, é necessário criar procedimentos de backups locais, seja em fita, seja em discos, mas que precisam ser armazenados localmente em lugar diferente da serventia. Então, vamos continuar aqui. A terceira categoria dos itens do provimento é autenticação e não repúdio. O que é autenticação e não repúdio? Então, opa, voltou, hein? Aqui. Então, autenticação e não repúdio é garantir que a pessoa que esteja praticando aquele ato, aquela atividade, seja a própria pessoa, tá? E que existam formas de garantir que a pessoa possa ser identificada corretamente. Ou seja, a pessoa não possa dizer, não fui eu que fiz isso, ou foi outra pessoa que fez. Então, o provimento coloca vários itens sobre essa classificação. A primeira é garantir que seja possível fazer a autentificação por certificado digital ou por biometria, do titular, interino ou escreventes. Segundo, é ter trilha de auditoria, que consiga permitir a identificação de quem fez confecção, quem fez o ato, quem modificou o ato, bem como a data e hora da efetivação. Bom, aqui a recomendação tem que verificar com o fornecedor do sistema se esses artigos estão sendo contemplados pelo sistema. No caso dos sistemas Disciplina Ctrl M, todos os sistemas possuem trilhas de auditoria para todos os atos praticados. Agora, nós temos em alguns sistemas autenticação por biometria e certificação, mas não em todos. E o que nós estamos fazendo nesse momento estamos fazendo a implementação em todos os sistemas dessa funcionalidade que já existem vários. E, certamente, essa funcionalidade será liberada antes da data de vigência do provimento para todas essas especialidades. Indo além da autenticação e não repúdio. Trilha de auditoria de banco de dados ou manutenção e backup. Então, aqui, o provimento diz que não basta o sistema estar gerando trilhas de auditoria, estar gerando os logs. Por quê? Porque alguém poderia ir diretamente na base de dados e alterar o dado direto na base de dados. Então, o banco de dados, o gerenciador de banco de dados, deve ter a trilha de auditoria, as funcionalidades de auditoria ligadas e essas trilhas de auditoria devem ser copiadas para backup. É fácil ativar a trilha de auditoria em banco de dados? É fácil. Mas eu coloquei um sinal de atenção aqui, porque se não for bem feito, ele vai trazer impacto drástico no desempenho dos sistemas. Então, por exemplo, o SQL Server da Microsoft, ele permite gravar a auditoria tanto para o servidor, quem está utilizando o servidor, como para cada base de dados. Então, eu consigo ativar várias funções que permitem identificar, permitem fazer a auditoria de quem alterou qual informação. Agora, se eu ativo essas funções para todas as manipulações de dados, imagina que para alterar um dado no banco de dados, vou ter que escrever pelo menos 5 dados, 5 informações. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o desempenho da base de dados caia para 1/6 do normal. Então, precisa tomar muito cuidado para ativar essas funções de auditoria. Ele deve ser feito sempre por especialistas, sejam DBAs ou sejam desenvolvedores de sistemas, e sempre acompanhados por técnicos da empresa provedora do sistema de software. Sem isso, posso lhes garantir que o desempenho vai cair muito e não vai ter jeito de você estar otimizando isso. A outra classificação dos itens é software mínimo e requisito para softwares. Aqui eu elenquei vários dos itens colocados no artigo anexo, no 6º no anexo, e também no 5º.
Então, software licenciado para uso comercial, podendo ser código aberto ou livre de distribuição. O que o provimento quer dizer com isso? No fundo, ele está exigindo que o software seja provido por fornecedores de maior confiabilidade e que tenha uma clareza de responsabilidade sobre manutenção claras. Software antivírus e antissequestro. Isso aqui eu acho que hoje em dia não necessita de comentários adicionais, né? Mas no outro slide eu vou estar explicando um pouco melhor. O firewall e proxy. O firewall, hoje em dia, existem várias caixas que embutem funções de firewall e não mais software. Mas eu coloquei aqui porque existem ainda softwares que funcionam com firewall, que basta instalar no servidor e funcionam tão bem quanto as caixas dedicadas. Proxy server e banco de dados com trilha de auditoria. Isso aqui é o que eu comentei no item anterior. Bom, aqui é basicamente aquisição, instalação e configuração desses equipamentos. Agora, tem que tomar muito cuidado para que a configuração desses equipamentos permita atingir aquele objetivo que é de continuidade de negócio. Não adianta nada a compra de um firewall, tá? Se ele não for bem configurado e estiver não protegendo o cartório as ameaças que podem entrar via rede. Então, explicando um pouco melhor o que são esses equipamentos. Então, isso aqui é a configuração básica, né, das empresas para estarem acessando a internet e recursos fora da empresa ou da serventia. Então, temos vários servidores, computadores interligados através de equipamentos de rede, que podem ser switches ou roteadores. Você coloca normalmente um proxy server para juntar todas as informações e ele serve como distribuidor, um firewall para servir de barreira em relação a riscos oriundos da internet, né? E o que acontece muitas vezes é a confusão sobre o papel de cada um. Então, por exemplo, o firewall. Tá? O firewall, ele faz o quê? Ele monitora e bloqueia os acessos dos pacotes transmitidos e recebidos. Então, tudo que passa pelo firewall, ele é monitorado e existem procedimentos de filtros ou bloqueios de acordo com o destinatário ou de acordo com o conteúdo. E existem vários tipos de firewall. As gerações antigas simplesmente faziam bloqueios por endereço IP do destino, ou trabalhavam como VPN, ou fazia simplesmente tradução de endereços internos e externos. E hoje, os firewalls mais modernos, que são chamados de nova geração, eles olham profundamente pacotes, inclusive quando você fecha uma conexão segura. Então, hoje em dia, existem firewalls que monitoram, inclusive, o que você fecha via SSL com um banco. Então, quando aparece aquela chave no seu desktop, quando você acessa um banco, você acha que estava com uma conexão segura do seu banco para a sua máquina. Muitas vezes, você fecha um certificado, uma conexão segura com o firewall, e o firewall, por sua vez, está fechando com o banco. E aqui dentro está sendo analisada toda a informação. Agora, uma coisa importante. Muitas vezes, clientes nossos perguntam, mas eu já comprei um firewall. Mesmo assim, eu preciso ter um antivírus? Precisa. Por quê? O firewall, ele protege de ameaças que entram via rede física. Ou seja, se eu tenho um vírus entrando pela rede, eu posso barrar pelo firewall? Se estiver bem configurado e se tiver essa função no firewall, sim, pode ser barrado. Agora, se eu pego um pendrive e espeto diretamente num computador, o firewall vai pegar essa ameaça? Não vai pegar essa ameaça. Por isso que o antivírus e o firewall são mecanismos complementares e uma não elimina a outra. Tá? Agora, um proxy server. Para que serve o proxy server? O proxy server serve basicamente para esconder os endereços IPs de quem está acessando. Então, na hora que você coloca um proxy server antes do firewall, né, para todos os fins, o que passa pelo firewall é percebido por sistema de banco ou qualquer sistema que você esteja acessando na internet, é o endereço do proxy e não os endereços individuais aqui. E além disso, o proxy serve para criar cache de páginas para deixar o acesso mais rápido e permite também fazer um controle básico de acesso.
Só que hoje em dia, o proxy server está caindo em desuso, porque o firewall consegue fazer praticamente tudo o que o proxy server faz. E coisas como cache de páginas, hoje não faz tanto sentido, uma vez que a maioria das páginas disponíveis na internet são dinâmicas. Então, apesar do provimento ter colocado proxy, nós entendemos que é função do proxy que deve estar presente e não proxy server propriamente dito. Às vezes, o proxy server é colocado fora das instalações de uma empresa. Por exemplo, eu assinei Netflix nos Estados Unidos. E lá eu não consigo assistir do Brasil por restrições de localização. Existem muitas pessoas que utilizam proxy server nos Estados Unidos, contratam serviço de proxy, e para todos os fins, para o Netflix, quem está acessando é um servidor dos Estados Unidos, que está repassando a informação para o Brasil. Então, essa utilização do proxy server também é possível, mas entendemos que está fora do que o provimento 74 especifica. Bom, continuando com as questões de infraestrutura e equipamentos. Aqui é tudo do anexo. Ele fala de velocidade mínima de link de comunicação, dependendo da classe do cartório, pode ser de 2, 4, 10 megabits. Isso não tem muito segredo, basta fazer a contratação no provedor. Endereço eletrônico para acesso ao sistema de malote digital, também não tem muito segredo. Energia estável, com a rede elétrica devidamente aterrada. E aqui eu vou pular aqui para falar também da unidade de alimentação ininterrupta, no break, compatível com os servidores instalados com autonomia de pelo menos 30 minutos. Ou seja, o cartório precisa ter uma energia estável, rede elétrica devidamente aterrado e contar com o mecanismo de alimentação ininterrupta de pelo menos 30 minutos. Também é uma coisa que precisa ser dimensionado e implementado, que não parece ser muito complicado, mas eu vou entrar em detalhes depois. E o local técnico isolado de demais ambientes, preferencialmente por estrutura física de alvenaria ou divisórias, com chaves, com porta com chave, para permitir o quê? A restrição de acesso. Esse local técnico deve ter refrigeração compatível com a quantidade de equipamentos e metragem. Então aqui, basicamente é o quê? É implementar essas medidas criando o CPD, tanto com energia como também com refrigeração adequada. A experiência mostra que quando você cria um CPD isolado, 2/3 do custo acaba sendo ligado à rede elétrica e também refrigeração. Então, se você vai gastar 10 no CPD, provavelmente 6 vai ser ligado a esses dois assuntos. E também aqui, uma coisa que o provimento não fala, mas que não é caro e que nós recomendamos fortemente é não só ter uma velocidade mínima de link, mas ter redundância. Hoje, convivemos com muitos problemas de comunicação via links de provedores, seja Vivo, seja Algar ou seja qualquer um. Então, ter uma contingência, pelo menos no nosso caso, está sendo bastante útil. É uma coisa que nós recomendamos para todos os cartórios. Falando de no-break backup, de refrigeração, basta eu chegar nas lojas americanas e comprar um no-break para estar em conformidade com o provimento? Não. Por quê? Porque quando você escolhe no-break, você precisa escolher olhar pelo menos as duas razões principais. A finalidade, apesar do provimento ter falado, você tem que manter 30 minutos, a finalidade principal é o quê? É manter durante 3 minutos, esperar que a energia volte, ou esperar 30 minutos para fazer o desligamento seguro dos equipamentos, ou manter 30 minutos para dar tempo para ligar o gerador. Então, para cada tipo de finalidade, acaba tendo um tipo de no-break adequado. Então, se eu quero desligar automaticamente os servidores quando a carga do no-break estiver baixa, eu preciso ter um no-break chamado inteligente. Carga, é a capacidade requerida. É totalmente diferente de mencionar um no-break para manter um servidor e um no-break para manter 20 servidores. Então, eu preciso dimensionar de acordo com a carga, quantidade de servidores, quantidade de equipamentos, e com isso verificar
se eu consigo com aquele no break manter os 30 minutos que estão colocados no provimento ou não. Em relação à refrigeração, a temperatura normal ou temperatura requerida, recomendada para os CPDs é 21 a 22 graus com umidade entre 45% e 55%. Tá? Isso não é difícil de se conseguir. Agora, o difícil é manter esses valores por 24 horas, 7 dias por semana. Então, o dimensionamento correto do sistema de refrigeração é fundamental para ter refrigeração adequada para os equipamentos dentro de um CPD. Então, apesar de serem compras de equipamentos, o dimensionamento, tá, é fundamental para que se tenha mecanismos eficientes tanto de garantia de energia como também de refrigeração. Desculpe, tem uma pergunta aqui do Leandro, perguntando se a retomada de atendimento à população em até 15 minutos é possível só com RAID ou HD, é necessário ter 2 servidores trabalhando a alta disponibilidade. Bom, por um acaso, é o assunto que eu vou comentar agora, que é o item 5.7. Né? Existe uma confusão aqui no provimento sobre o que é alta disponibilidade, o que é o retorno em até 15 minutos. Sistema de alta disponibilidade me garante, ou deveria garantir, que não se interrompa os serviços e não permitir que volte até 15 minutos. Aqui é necessário, sim, algum mecanismo redundante ou ativação de backup para permitir que se retorne ao atendimento em até 15 minutos. Então, simplesmente ter RAID, tá, não é suficiente. O que o RAID vai fazer é tentar garantir que não aconteça a interrupção dos serviços. Mas, uma vez que o RAID falhou, você precisa ter mecanismos alternativos para poder retomar o atendimento à população em até 15 minutos. Impressora, scanner, switch, roteador, são coisas também que são mencionadas em provimento. Né? E aqui vai depender de cada cartório. Existem cartórios com poucos computadores que provavelmente não vão precisar de diversos switches ou diversos roteadores. Existem aqueles que têm configuração de LANs virtuais que fazem uso de diversos roteadores. Então, aqui é necessário fazer um projeto de rede servidor de uma forma adequada e dimensionando de acordo com as necessidades de cada serventia. O Eduardo Fogaça, ele pergunta em relação a 5.4. Pode ser utilizado hack servidor com chave? Isso é uma coisa que nós estamos discutindo bastante com as autoridades e até agora não tivemos nenhuma resposta concreta. Principalmente porque quando nós usamos hack com chave, você está protegendo o acesso aos equipamentos. Mas, por exemplo, se os no-breaks, que normalmente ficam fora dos hacks, estiverem fora, tá, não ficam protegidos, alguém pode ir lá e simplesmente desligar e ocasionar uma interrupção de serviço. Então, o provimento, ele fala claramente, é necessário um local, um CPD distinto. O que nós estamos discutindo, sim, com os responsáveis é o quanto esse CPD pode ser dimensionado de forma compacta. Se eu encaixar todos os no-breaks dentro do rack, dimensionar tanto refrigeração como também a energia é suficiente? Então, essa resposta, nós estamos ainda aguardando a resposta das autoridades envolvidas nesse provimento. O Klaus pergunta que o artigo 4 fala da autenticação via biometria e certificação digital. Essa autenticação é no sistema operacional ou nos sistemas? Aqui nós entendemos que é nos sistemas, por quê? Porque essas informações são utilizadas como log para a confecção de atos. Então, uma pessoa pode muito bem ter logada na máquina como um usuário e uma outra pessoa estar executando os atos. Então, nós entendemos que sim, precisa ser no sistema. O Sidney pergunta se o servidor precisa ficar ligado 24 horas. Não é necessário ficar ligado 24 horas. Se você não utiliza o servidor e ele não faz nenhuma atividade depois, não é necessário ficar ligado.
O André pergunta se o prazo de restauração de dados backup de 30 minutos não é incompatível com o prazo de retorno de atendimento em 15 minutos. Aqui não é exatamente o prazo de restauração de backup, que é 30 minutos. É o chamado RPO, que é o ponto de recuperação. Então, o 30 minutos é quanto tempo eu posso perder de trabalho, né, antes de realizar um backup ou criar cópias incrementais. Então, não é o retorno em 15 minutos. Agora, o retorno de atendimento em 15 minutos, se você for fazer uma restauração total de backup, muito dificilmente será conseguida. Então, aqui nós entendemos que são processos de contingência parcial que vão permitir esse retorno, nem que seja manual. Ele não fala em instante nenhum que esse retorno do atendimento tenha que ser obrigatoriamente via sistemas digitais. Bom, voltando aqui à minha apresentação. Então, estivemos falando aqui do servidor de alta disponibilidade, impressora, switch, roteador, e que o que precisa ser feito aqui é um projeto de rede de servidores, dimensionando bem as funções de cada um e fazer a devida configuração. O último item aqui é a quantidade mínima de pessoas do cartório treinadas na operação de sistema e das cópias de segurança da empresa contratada que presta serviço de manutenção técnica. Dependendo da classe do cartório, pode ser 2 ou 3 pessoas. A ação aqui requerida acaba sendo treinar as pessoas no procedimento de backup, ou, se esse trabalho é terceirizado, garantir que a empresa contratada disponha dessa quantidade de pessoas. Então, aquelas empresas menores de uma única pessoa, tá, que são terceirizadas para fazer essa atividade, acabam estando em conformidade com o provimento? Não. Tá? Aqui eu imagino que as pessoas responsáveis pelo provimento, eles quiseram colocar essa quantidade para terceiros para garantir também que existam contingência lá de pessoas que possam estar aptas a operar o sistema de backup. Se só tem uma pessoa e essa pessoa tem algum problema, quem é que vai estar executando essa atividade? Então, aqui, a nossa recomendação é procurar empresas que tenham pelo menos essa quantidade, 2 ou 3 pessoas, ou fazer o treinamento interno, que normalmente as serventias dispõem de mais de 2 ou 3 pessoas, né, para estar executando os procedimentos de backup, tanto da operação do procedimento, como também da recuperação. Antes de entrar na parte da implementação nas medidas, tem mais uma pergunta do Caio, dizendo que na serventia que ele trabalha, tanto o servidor quanto a estação de trabalho, são notebooks com bateria que suporta até mais de 1 hora. Da mesma maneira, seria necessária a implementação do no-break? Conceitualmente, não. Porque no-break, no fundo, é fornecimento de energia alternativa. Se existe um fornecimento de energia alternativa através de baterias internas no computador, não haveria essa necessidade. O Leandro pergunta, falando sobre o sistema Ctrl+M, a Ciplan vai disponibilizar aplicativo para a realização do backup a cada 30 minutos de forma automática? Isso aqui é uma coisa que nós estamos discutindo internamente. O que nós vamos fazer, sim, é que a Ciplan Ctrl+M vai criar mecanismos que permitam se fazer a realização do backup. Agora, nós não somos fornecedor de sistema de backup. Normalmente, as serventias contratam ou possuem sistema de backups locais que são acionados cada 24 horas. No caso do sistema em nuvem, isso sim, nós estamos fazendo a adaptação para estar em conformidade total com o provimento em relação a essa questão de 30 minutos. Hoje ele está conforme, de acordo com 24 horas e também com quantidade de versões que são mantidas. O Bruno pergunta se um servidor réplica poderia entrar nesse retorno de atendimento. Sim, poderia. Com certeza poderia. E nesses casos, acho que a principal discussão é como é que você mantém a réplica atualizado. Você pode, sim, ativar a réplica através de backups ou deixar ele como hot standby, ou seja, ele está trabalhando em cluster e ao mesmo tempo que você faz a operação no servidor principal, acaba fazendo uma cópia dessa operação no secundário. Isso é possível. Bom, avançando na apresentação aqui, agora eu vou estar falando de como as serventias
podem estar se adequando às exigências do provimento 74. Para isso, o que nós aqui na Ciplan Control M fizemos? Nós pegamos as etapas, as fases de implementação do COBIT, que é um framework de gestão de governança de TI mais utilizado no mundo. Ele estabelece 7 fases que nós entendemos que podem ser adotadas para garantir a conformidade do provimento 74. Então, as 3 primeiras fases do COBIT quais são os direcionadores que demandam essas ações? Onde estamos agora e onde queremos estar? Então, no caso do provimento 74, nós entendemos que as diretrizes e medidas constantes no provimento 74 são os direcionadores para as ações. Onde estamos agora? Como é que sabemos onde estamos? É necessário fazer um diagnóstico de situação atual de serventia e, para a gente falar onde queremos estar, é verificar quais são os gaps, as lacunas a serem preenchidas. Então, essa é a fase de diagnóstico. Então, hoje, nós estamos executando em cerca de 30 clientes o trabalho de diagnóstico, que é a verificação da situação atual da serventia perante as exigências do provimento 74. E, a partir dali, nós estamos gerando relatórios de inconformidade com as ações sugeridas. Agora, uma vez que essas lacunas, as ações a serem tomadas foram identificadas, o que é necessário que seja feita? É necessário que seja elaborado um plano de ação, e executar esse plano de ação propriamente dito. Ou seja, entra numa fase de adequação. Então, aqui, uma vez, vamos pegar esses casos dos clientes. Nós estamos entregando relatório completo sobre as inconformidades, que eles podem estar contratando nós ou qualquer outra empresa para estar executando, ou a própria serventia estar executando. Então, coisas como plano de continuidade de negócio. Independente de quem vai executar, existe necessidade de um envolvimento muito grande das pessoas de serventia. Então, nesses casos, muitas vezes é mais eficiente treinar as pessoas da serventia para a elaboração do plano e executar internamente do que contratar uma empresa fora para fazer tudo. É possível contratar uma empresa fora? Sim, é possível. Dependendo do tamanho do esforço necessário para a criação do plano de contingência, é até mais recomendável. E uma vez que foi adequado o provimento, o que precisa ser feito? Precisa ser feito a manutenção e melhoria contínua. Então, uma vez que todas as ações de conformidade foram implementadas, eu preciso garantir que essa conformidade seja mantida. Então, para isso, eu vou monitorar de tempos em tempos se o backup está funcionando, se as políticas estão atualizadas, se, por exemplo, o no-break está funcionando adequadamente, se o plano de contingência funciona adequadamente. E, além disso, de tempos em tempos, estar revendo tudo para incluir melhorias contínuas. O próprio provimento fala que o Comitê Gestor de Tecnologia de Informação e de Serventias Extrajudiciais vai estar revendo o provimento uma vez ao ano. Então, muito provavelmente, a cada ano vão vir novos requisitos sobre itens a mais a serem desenvolvidos ou melhorias a serem feitas nos planos de ação, ou plano de contingência, ou na segurança de informação. E a própria serventia pode detectar necessidade de melhorias e estar fazendo a mudança. Então, o que nós sugerimos como forma de atuação para estar em conformidade com as medidas é isso: fazer um diagnóstico, pode ser feito internamente ou contratado um serviço como o nosso. E uma vez feito o diagnóstico, fazer o plano de ação e executar as ações necessárias. Dependendo do item, são coisas que acabam demorando semanas ou até meses. Então, uma recomendação que nós damos é que não deixe para a última hora. Fazer um plano de continuidade não é uma coisa que você consegue fazer em 2, 3 dias. É uma coisa que vai demorar certamente semanas. Bom, apesar de ter esclarecido várias dúvidas, se existirem outras dúvidas agora, terei o prazer de estar conversando a respeito. Nenhuma mais? Com isso, estou terminando a minha apresentação. Os contatos para Ciplan Control M estão na tela. Eu sou o Cazu, diretor executivo.
mas esses serviços que eu comentei são realizados pela área de consultoria, cujo Carlos Rouleau é o diretor responsável, e qualquer dúvida sobre o nosso serviço relacionado ao Provimento 74, por favor, entre em contato conosco. Então, qualquer dúvida também que tenha ficado dessa apresentação, por favor, entre em contato conosco e teremos todo o prazer de estar esclarecendo via e-mail. Então, muito obrigado, pessoal, e até breve.